gente! Eu sou a Dai, a sereia intuitiva, e nós vamos descobrir como será a sua semana, o que será que vai te acontecer nesses próximos 7 dias com aprendizados e 5 fatos importantes. Trouxe 2 opções diferentes, opção número 1, coraçãozinho de obsidiana, e a opção número 2 é o coraçãozinho de quartzo goiaba. Enquanto vocês decidem aí, hoje eu trouxe esses oráculos especiais, trouxe o oráculo de música de novo, né? Vamos ver então uma música e uma mensagem sobre a sua semana. Vamos ver o que é que vem pela frente. Eita, a dama de vermelho, olha o poder, hein? Vamos ver qual é a música. Música importante da sua semana. Tempo da alma. Vamos lá. Nem tudo precisa ser vivido com urgência. Esta canção nos lembra da delicadeza do tempo interior, aquele que não se mede em minutos, mas em sentimentos e aprendizados. Honre seus ciclos, respeite seu ritmo. A maturidade espiritual não vem com os anos, mas com a sabedoria de quem escuta o próprio coração. Então, gente, a música se chama Idade do Céu, da Simone Zélia Duncan, tá bom? Já vou falar um pouco sobre essa mensagem, vamos lá. A Dama de Vermelho. Nem tudo precisa ser revelado de imediato. O mistério é uma arma poderosa que intriga e atrai. Guarde suas intenções e revele apenas o necessário. Deixe o tempo agir a seu favor. Gente, que mensagens incríveis. Então, assim, essa semana é importante você perceber que você vai querer que alguma coisa seja diferente no tempo, né? Mas que você pode estar querendo algo que não é exatamente o que o seu coração deseja. Gente, isso aqui é tão importante, vocês não têm noção. Como as pessoas passam por isso, né, sem perceber. E aí, quando percebe, começa a ficar assim, gente, nem fazia sentido eu querer aquilo para minha vida. Eu queria porque eu achava que eu tinha que querer. Já pararam para pensar que algumas coisas você quer porque você acha que você deve querer? Porque você acha que você deve fazer? E aí, quando você escuta o seu sentimento, quando você escuta o seu coração, e gente, olha, realmente isso faz toda a diferença, tá? E não confunda o seu sentimento com o seu ego e com aquilo que a sociedade espera de você. É uma semana que você vai estar numa vibração querendo fazer algumas coisas que as pessoas não esperam de você, ou querendo ter algumas posturas que as pessoas podem achar imprevisível, ou podem achar que você está desacelerando, que você está muito lento ou muito lenta, né? Ou você pode se sentir assim, nossa, eu tô com uma vontade de desacelerar, porque, olha, nem tudo precisa ser vivido com urgência. A gente não precisa ficar correndo o tempo inteiro, né? E eu sei que esse mundo faz a gente ficar assim, mas a nossa saúde não aguenta. O que a gente pode fazer se é a nossa saúde que manda? Não tem como viver sem uma saúde minimamente boa, né? Talvez nem tão boa assim, mas minimamente boa para você conseguir fazer o que você quer fazer, né? Para você conseguir viver aquilo que você quer conquistar, entende? Então, é uma semana que você vai perceber assim, nossa, eu achei que tal coisa eu queria, mas agora com os meus sentimentos mais aflorados, ou então com uma comunicação melhor e acolhedora com o meu coração, com os meus sentimentos, eu tô percebendo que não é isso que eu quero de verdade. Não é essa circunstância que eu quero de verdade. Não é esse tipo de, sei lá, companhia que eu quero de verdade, sabe? É uma vibe assim de você aceitar isso e de você respeitar isso dentro de você. Não fique lutando contra isso, tá? Não fique reprimindo suas emoções. Nem sempre a gente tem que expressar elas de forma impulsiva, mas a gente não pode ficar fugindo de nós mesmos, né? E você vai perceber essa diferença. Olha, muita coisa vai mudar para você essa semana. E você vai perceber, nossa, eu achei que eu tinha, por exemplo, achei que eu tinha que trabalhar com tal coisa. Mas agora eu tô vendo que eu não preciso necessariamente trabalhar com isso. Eu posso trabalhar com uma outra coisa que o meu coração está pedindo, né? Ou então,
a forma que você cuida da sua rotina, pode ser que você mude a sua rotina essa semana. Eu achei que eu ia querer uma rotina de tal jeito. Eu tô vendo que não é bem isso que eu quero, não. Não é bem isso que tá nutrindo meu coração, não, entendeu? Então, gente, vai ser muito importante você aceitar o que o seu coração vai te mostrar essa semana. Ele vai falar com você e eu sinto que não vai ser tão fácil de aceitar. Mas quem conseguir aceitar, você vai ver que você vai se sentir bem, você vai se sentir leve, você vai se sentir mais aliviado, tá? E a carta da Dama de Vermelho, ela fala sobre você não ficar se abrindo demais, né? Aquela coisa de tipo assim, querer mostrar demais, contar demais, falar demais. E tem certos lugares que a gente não pode fazer isso, né? E tem certos lugares que a gente pode fazer isso. Então, a Dama de Vermelho, ela pede essa discrição, que seja uma semana mais discreta na sua vida, né? Que seja uma semana que você perceba, eu não preciso ficar exibindo tal coisa, não preciso ficar querendo ver tal coisa que não é da minha conta, sabe? São coisas assim, sensações assim que você vai ter essa semana, tá bom? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu confio nos meus sentimentos, tá? Essa é uma semana que vai ser bem sensível para vocês e vai ser interessante você não ficar espalhando tudo que você vai perceber, né? Não ficar, digamos assim, expondo demais. Cuidado, tá? Com questões de exposição essa semana. Vamos para a opção número 1, que é o coraçãozinho de obsidiana. Com o tarô Grand Lux, resolvi trazer ele hoje, faz tempo que eu não uso ele. Vamos lá, meu tarô gigante. Vamos ver quais serão os aprendizados da sua semana, o que vai ser importante aí que você aprenda. Que isso, hein, gente? Meu Deus, olha, cuidado aí com gestações inesperadas, hein, turma? Nossa, tem um casal muito fértil aqui na mesa, muito fértil, tá? Olha a torre. Gente, essa semana o aprendizado envolve relacionamento amoroso, tá? Então, independente se você tem ou não tem um relacionamento amoroso na sua vida, se você quer ter ou se você não quer ter, você vai viver coisas essa semana que você vai aprender com elas. E uma dessas coisas, gente, é ouvir o seu coração, entendeu? E às vezes o seu coração, ele quer algo que a sua boca tá falando que não, entende? Porque de alguma forma tem uma bagunça emocional aqui por causa das mágoas, por causa das chateações. Então, você vai ver que é uma semana que é assim. Ou você fica se remoendo nas suas dores e acaba não vivendo o que o seu coração gostaria que você vivesse de uma forma saudável, né? Ou então, você libera, entendeu? Você libera essa energia de chateação e de mágoas e você tenta fazer algo novo, tá? Porque o louco com o julgamento é como se fosse a chance de fazer algo novo, de fazer algo diferente, de tratar aquela pessoa de uma forma diferente, de olhar para aquela pessoa com novos pontos de vistas, né? Pode ser uma semana de novo amor para algumas pessoas, pode ser uma semana de reconciliação também para algumas pessoas, pode ser uma semana aí aumentando a família, né? Pode ser que você queira sei lá, até adotar um pet com a pessoa que você gosta, enfim, tem essa possibilidade aqui também. Engravidar, né? Porque, gente, rei e rainha de copas com o pajem é como se fosse o filhinho deles aqui, né? Então, assim, pra quem quer, é uma semana muito fértil. Mas pra quem não quer, previna-se, né? Pesquise aí no Google como não ter um bebê, como não engravidar. Enfim, brincadeira. Mas aqui fala pra você, olha, é sobre relacionamento amoroso, sim. É sobre se envolver com o coração mais livre, com o coração mais leve, tá? Pra quem já tem o seu par romântico, gente, vai ser uma semana deliciosa, tá? Vai ser uma semana muito gostosa pra quem já tem
o seu love, né? O seu lovezinho. Para quem não tem o seu lovezinho, você, ou então para quem tá aí, né, remoendo chateações e tal, né, que pode acontecer também, faz parte dos aprendizados, tá? Para quem não tem, é uma semana que você vai rever coisas do passado com novos olhos, porque aqui é como se a justiça fosse bater para os dois lados, né? Da forma que Papis Xangô Poderoso gosta. Como se fosse falar para você assim, olha, você pode até estar se remoendo com alguma coisa, mas você também cometeu alguns erros aqui, tá? Eu sinto que tem um casal aqui na mesa que se ama muito, se gosta muito de verdade, um sentimento verdadeiro, mas não estão seguindo o coração, ou então estão com muito rancor, principalmente a rainha de copas, tá? A rainha de copas, ela tá mais rancorosa. O rei de copas, ele tá um pouco mais aberto, né? Ele tá mais esperançoso, ele tá mais tranquilo, sabe? Ele tá um pouco mais leve. A rainha de copas, ela tá tipo assim, ai, mas e aquele dia em 2005, sabe? Ai, mas e aquele dia do ano passado? Ai, mas e aquilo que aconteceu? Sabe? É como se ela ficasse assim, remoendo o passado de um jeito que não segue o que o coração dela está querendo. Então, não significa que a rainha de copas vai voltar com um ex ou com uma ex, tá? Significa que ela precisa ouvir o sentimento dela. Ela não pode negligenciar. Aqui, provavelmente, quem ficar reprimindo emoções essa semana, negligenciando o seu coração em relação a alguém que você gosta de verdade, é capaz de você enfrentar uma pequena enfermidade, tá? Não vejo algo tão grande, mas eu sinto que algumas pessoas podem acabar lutando tanto contra o próprio sentimento que o seu corpo, a única forma dele de aguentar essa luta toda é diminuindo aqui, abaixando a imunidade, entendeu? Ou dando alguma rigidez física também pode acontecer, tá? Então aqui fala o seguinte, olha, o seu sentimento ele tá aí. Não é porque você não fala sobre ele ou porque você nega ele que ele não existe, entendeu? E o seu sentimento ele precisa ser equilibrado, porque aqui não tá falando para você agir na emoção, né? Aqui fala para você não negligenciar, desprezar e reprimir as suas emoções por alguém que você gosta. Gente, é uma semana ótima para quem gosta de expressar o seu amor, expressar o seu afeto. Então, quer fazer surpresinha romântica essa semana? Vai ser bacana. Quer, sei lá, fazer um textinho bonitinho para sua pessoa amada? Vai ser bacana também. Eu sinto que vai ter bons resultados, porque aqui tá uma coisa recíproca e muito compatível, porque rei e rainha de copas são bem compatíveis, né? E aí você vai ter que analisar a circunstância também ao redor de vocês, se é possível ou não, porque algumas circunstâncias não dá, né? Tem outras que dá. E aí você, analisando a circunstância, você vai ter que tomar muito cuidado para não ficar lutando contra seus próprios sentimentos essa semana. Porque, olha, é uma semana muito emotiva, gente, muito emotiva. Tô vendo muita sensibilidade aqui, muito romance no ar, entendeu? E muita mágoa também, sabe? É como se fosse metade mágoa e metade romance, né? Então, aqui não me fala que você vai viver algo ruim, mas aqui me fala que às vezes você evita viver algo que você quer viver porque você fica lembrando ou pensando muito no passado, achando que o que aconteceu no passado vai acontecer da mesma forma daqui pra frente. E não é isso que eu vejo, tá? Seja com uma pessoa do passado ou seja com uma pessoa nova, eu não vejo essas coisas se repetindo. Mas você também essa semana vai ter que tomar cuidado para não fazer a seguinte coisa. Ai, aquela pessoa não fala comigo, aquela pessoa não é amorosa comigo, não sei o quê. Mas você tem que ver se você está sendo também, entendeu? Porque pode ter gente aqui que queria que alguém fosse muito romântico com você, mas você não está oferecendo um terreno fértil para isso, entendeu? E a pessoa, a partir do momento que ela não tem um terreno fértil para isso, ela tem a opção de não entrar, né? Não querer participar, não querer se aproximar, achando que dali não floresce nada, sabe? Enfim, são muitas reflexões importantes, mas, gente, aqui o seu coração, ele precisa ser acolhido, entendeu? Por você, principalmente, né? Você precisa acolher seus sentimentos aqui,
ao invés de reprimi-los, fugir deles, trancar eles como se eles não existissem, e aí depois eles explodem do nada, né? Então, para essas explosões não acontecerem, vai ser importante você cuidar do seu coração, viu? Cuide bastante dos seus sentimentos essa semana, porque você vai estar de uma forma muito sentimental e aflorada, tá? Vamos lá, 5 fatos importantes sobre a sua semana. Gente, é uma energia fugitiva, né? Aqui eu tô vendo uma energia fugitiva, tá? Só que essa energia fugitiva é como se você fosse ficar assim, cara. Sei lá, por exemplo, vamos supor que você tá muito cansado ou cansada e as pessoas esperavam que você fosse numa festa. E aquela festa sem você fica sem graça. Mas você não quer isso, você não tá com energia. Aqui é como se fosse uma baixa energética que pode acontecer com você, tá? E que você vai precisar usar alguma malandragem para você fugir de algo que desgasta a sua energia. Só que aqui eu não tô vendo isso dar problema, sabe? É como se fosse assim... Às vezes é importante, né, você não bater de frente, por exemplo... Não vai ser de bom tom, né? Você chegar e falar assim, eu não quero ir nessa festa, pelo amor de Deus, me deixa descansar, entendeu? Vamos supor que você queria fazer isso. Não vai ser de bom tom, entendeu? E você não precisa fazer isso. Você pode relaxar, respirar, e você pode, tipo assim, falar, não vai dar mais pra eu ir, sem precisar se justificar. Entendeu? Porque aqui fala, olha, não fique se sentindo na obrigação de justificar tudo pros outros, não, tá? Porque eu sinto aqui que você tem uma percepção que algumas pessoas esperam algo de você que você não tá podendo entregar agora. E aí, pra você não chegar na pessoa e ficar dizendo, para de encher o saco, né? Alguma coisa assim, aí aqui fala pra você flexibilizar. Jogo de cintura, tá? Use o seu jogo de cintura, não se justifique essa semana, tá? Talvez você sinta uma coisa de, pra eu, sei lá, não querer ir numa festa, eu tenho que ficar me justificando pra @Deus e o mundo que fala, não tem que não. Não tem que não. Você pode simplesmente dizer, não vai dar mais pra eu ir e não aparecer, entendeu? E ficar no seu canto fazendo suas coisas, ou ir pra outro lugar. Vai que você tá com vontade de ir pra outro lugar agora, não quer mais ir naquela festa, entendeu? Então... é uma mudança que vai acontecer, pode ser uma mudança de hábito também, que você vai querer fazer escondido, sabe? Alguma coisa que você vai querer mudar na sua rotina, nos seus hábitos, ou alguma coisa que você decidiu que ia fazer e não quer mais fazer. E aqui fala, não se obrigue mesmo, tá? Mesmo, aqui eu não tô vendo ninguém chateado com você. Mas às vezes você pode ficar com uma neurose que todo mundo vai ficar triste com você e às vezes nem é bem assim, né? Às vezes a gente se coloca numa posição, né, como se, nossa, todo mundo vai me odiar. E não é bem assim não, tá? As pessoas não vão te odiar, não. Aqui eu sinto que é alguma coisa cotidiana, rotineira essa semana, que você vai querer fazer mais no seu canto, do seu jeitinho, sem ficar se justificando aí para os outros, tá? Vamos lá, segundo fato. Olha só, gente. Proteção em cima da sua prosperidade, tá? Algumas pessoas estavam sendo alvo de inveja aqui. E 5 de paus com o 5 de espadas tem uma energia invejosa. Tem uma energia, assim, também de imitação em relação a você, em algum quesito, sabe? Olha aí. Ou então em relação ao seu relacionamento. Pra quem tem aqui, tá? Eu sinto que tem inveja, sim, em cima do seu relacionamento ou da sua parceria profissional, da sua sociedade profissional, alguma coisa assim, tá? Do seu, enfim, casamento, já falei, né? Aí, eu tô vendo que você vai ter proteção. Só que essa proteção também envolve você se posicionando de uma forma nova, tá? Você se posicionando de um jeito que você vai priorizar aquilo que é importante pra você. Você vai precisar tomar cuidado aqui, tá? Com algumas
situações que podem atrapalhar a sua prosperidade essa semana, e você vai ter que se impor mesmo, gente. É uma semana de você se impor, mas não é de brigar. É de você dizer não, é de você botar limite, é de você não ficar se sentindo naquela obrigação de suprir tudo, todo mundo na hora que todo mundo quer, sabe? São coisas que essa semana tende a dar uma desacelerada, né, no seu ritmo, ou então você vai deixar algumas coisas de lado para priorizar outras coisas, entendeu? E olha, proteja mesmo. Aqui eu vejo proteção, né, na sua prosperidade, na sua saúde. Mas, enfim, do nada. Mas, nossa, olha isso, gente. Esse 5 de paus parece isso que tá acontecendo enquanto eu tô falando, né? Esse segundo fato. Duas barulheiras aqui do nada. No mesmo fato, é como se fosse esse 5 de paus, sabe? Como se você estivesse num dia super tranquilo e do nada aparece, sei lá, 500 mil ligações de número desconhecido e você fica, que isso aqui? Não atenda, entendeu? Tome cuidado com essas coisas, tá? Cuidado com golpes financeiros também essa semana. Vamos lá, terceiro fato. Olha, bom, aqui nós temos uma parceria, né? Tem uma pessoa que ela vai agir, olha só, de uma forma parceira com você, mas ela não é assim com os outros. Ela vai ser assim com você de propósito, tá? E aí, se você se perguntar, essa pessoa tá interessada em alguma coisa específica de você, eu não tô vendo algo específico, eu tô vendo como se fosse um pacote completo das emoções e dos benefícios, talvez materiais para alguns aqui, porque, né, a única carta material que veio foi uma rainha de ouros, mas mesmo assim, sabe? É como se fosse alguém priorizando a parceria de vocês. E essa pessoa vai fazer isso de propósito mesmo. É como se, tipo assim, os outros fossem saber, os outros fossem perceber que essa pessoa, ela vai priorizar você, ela vai lutar por você. E essa pessoa, ela é difícil, né? É um cavaleiro de espadas aqui, então essa pessoa não é muito fácil. Mas ela quer se manter com você essa semana, tá? Ela quer manter algo firme aqui contigo. Deixa eu ver aqui quem é essa pessoa. E, gente, eu sinto que essa pessoa, embora ela tenha essa vibe cavaleiro de espadas, ela não vai te irritar essa semana. Eu não tô vendo ela te chateando, não tô vendo você... Eu tô vendo vocês, assim, bem calmos, tá? Bem tranquilos. E parece que esse cavaleiro de espadas, ele vai oferecer alguma coisa pra você. Ele vai querer fazer alguma coisa pra você. E é como se ele quisesse fazer, porque a troca emocional que ele sente com você, seja lá como for, é muito boa. Ele gosta muito, tá? Essa pessoa gosta muito. Pode ser uma pessoa de qualquer gênero, tá? E olha a carta da justiça, né? É como se essa pessoa entendesse que é justo fazer isso com você. É justo... Olha aí, tô falando que tem bem-estar aqui, né? Gente, com essa carta do Papa, para algumas pessoas, tá? Essa parte talvez não seja para todo mundo. Para algumas pessoas pode ser alguém querendo elevar o nível do relacionamento que tem com você, né? Se não ficou, quer ficar... se ficou, quer namorar, se tá namorando, quer casar, né? Se tá casado, quer ter mais uma lua de mel, alguma coisa assim, tá? Se não usa aliança, quer usar aliança, sabe? E é como se a pessoa fosse perceber que isso traz muita satisfação emocional pra ela e que pra ela vale a pena, entendeu? E como veio o 2 de copas, que é uma energia recíproca, tá me parecendo que você vai gostar também. Pode ser uma mão amiga na questão profissional também, que você sabe que você pode confiar. Aqui fala, pode confiar mesmo, tá? É uma energia de justiça aqui acontecendo entre vocês, trazendo sim uma boa semana de parcerias verdadeiras e recíprocas, tá bom? Vamos lá, quarto fato. Olha, bom, aqui no quarto fato eu tô vendo uma pessoa toda querida, né? Talvez não seja só uma, não. Algumas pessoas vão ser muito simpáticas e amorosas com você essa semana, tá? É uma energia de gentileza mesmo. Olha só, gentilezas inesperadas.
pode se preparar que vão ter gentilezas aqui, sinceras e inesperadas, chegando até você essa semana, na hora que você precisa, ou então no momento que nada aconteceu no seu dia e a gentileza dessa pessoa muda tudo, né? Às vezes o jeito que uma pessoa nos trata bem, melhora o nosso dia 100%, sabe? Então parece que você vai atrair gente assim na sua semana, tá? Pode não ser uma pessoa só. E eu não tô vendo aqui segundas intenções, sabe? É como se fosse porque a pessoa quer mesmo. Ela gosta mesmo, ela quer ser assim mesmo, tá? Vamos ver. Quem são essas pessoas gentis? Eita! Olha! Tá me parecendo aqui que essas pessoas, você mexe com a criança interior delas, tá? Então é como se elas percebessem que o que você oferece quando elas são gentis é muito agradável. Olha, o diabo e 3 de copas, né? Enfim, é muito agradável. Então assim, por exemplo, às vezes você é gentil com uma pessoa e a pessoa, sei lá, vira as costas, ou então a pessoa, sei lá, não faz nada, ela tipo, sabe? Fica meio distante. Mas tem gente que às vezes é gentil com alguém e a pessoa retribui, ou a pessoa já dá ali um sorriso, sabe? Já conversa algo divertido. Não é nada íntimo aqui, não, tá? Eu sinto coisas bem superficiais. Tipo, sei lá, você tá andando na rua, aí alguém te para porque caiu alguma coisa da sua bolsa e você não viu, sabe? Umas coisas meio assim. Aí a pessoa fica feliz com a forma que você reage, com o sorriso que você entrega pra ela. Gente, é uma ótima semana para ser simpático ou simpática com as pessoas. Se você quiser, né? Se você tiver na vibe. Porque aqui envolve uma certa carência, sabe? Tipo, da pessoa tá convivendo com tanta gente, sei lá, fria, seca, distante. E aí, quando ela encontra alguém como você, ela se sente, assim, super leve. Ela se sente uma criança, entendeu? Se sente adolescente de novo. Tem uma vibe disso aqui, tá? Outra coisa também pode ser pessoas muito jovens se atraindo por você, querendo falar com você. Pessoas mais jovens do que você, tá? E tem a ver com essa vibe, assim, de elas sentirem um aconchego inexplicável em relação a você. E aqui fala pra você aproveitar, né? Porque as suas reações é o que essas pessoas gostam, então seja você, tá bom? Vamos lá, quinto fato. Olha, que eu não sei não se é você, hein? Mas eu vou contar como se fosse uma história, né? Temos um casal aqui que não se dá bem. Uma rainha de espadas e um cavaleiro de paus. Essa rainha de espadas, ela quer que o cavaleiro de paus seja algo que ele não é. Gente, é sempre muito importante, toda vez que você pensar em se relacionar romanticamente com alguém, você precisa olhar para essa pessoa e perceber se você não está querendo que ela seja algo que ela não é, entendeu? Se você não está querendo que ela faça algo que ela não quer fazer, né? Dito isso, eu tô vendo que esse é o problema aqui. E a rainha de espadas, ela quer domesticar uma pessoa não domesticável, entendeu? Esse cavaleiro de paus não é domesticável, não adianta, né? E aí a rainha de espadas, ao invés de largar o osso, ela fica lá se remoendo, entendeu? E é como se fosse uma situação aqui, eu não sei se você vai presenciar alguém assim. Se você estiver passando por isso, é assim. Se você for a rainha de espadas, aqui fala pra você, larga o osso, tá bom? Simples assim, né? Não é tão simples, mas aqui fala, se você sentir que você tá sendo rainha de espadas com um cavaleiro de paus, larga esse osso, porque você só vai ficar ali se remoendo, não vai chegar em lugar nenhum, e ainda, né, vai ficar de alguma forma acusando esse cavaleiro de paus de coisas que ele realmente faz, mas ele quer ser assim, ele quer viver assim, aí não há mais nada a ser fazido, né? Agora, se você for o cavaleiro de paus, aqui fala o seguinte, pode ter alguém tentando domesticar você de uma forma que não vai dar certo, entendeu? Não vai fluir, desse jeito aqui não vai fluir. E o cavaleiro de paus, ele não tá se remoendo, entendeu? Ele tá tipo assim, isso acontece porque eu sou gostoso mesmo, sou gostosa mesmo, né? Olha o 6 de paus aqui.
É como se esse cavaleiro de paus, ele ficasse assim... Ah, eu sou incrível mesmo, né? É normal uma pessoa ficar desse jeito em relação a mim, sabe? Então é por isso que essa rainha de espadas não pode ficar se remoendo. Ou ela deixa esse cavaleiro de paus livre e curte momentos com ele, né? Ou com ela, enfim, aqui pode ser qualquer gênero, tá? Tanto de uma parte quanto da outra. Eu sinto que essas duas cartas falam mais sobre o humor dessas pessoas do que sobre questões de gênero aqui, tá? E aí, ou essa rainha de espadas curte momentos e fica livre, leve e solta também, né? Ou então ela larga o osso e vai buscar algo que queira o que ela quer. Alguém que queira o que ela quer, porque aqui tem um grande conflito de interesses, tá? Vamos ver um pouco mais sobre esse casal. Nossa, o cavaleiro da história, meu Deus. Ih, será que eles têm filhos? Bom, aqui é como se fosse assim, o cavaleiro da história, ele vai dar um jeito de se blindar contra essa rainha de espadas. Parece que quanto mais ela tenta correr atrás dele, ou atacar ele, ou brigar com ele, menos ela consegue, entendeu? Então é muito interessante, né, a gente ver por esse ponto de vista de fora, para perceber que tem coisas que não adianta mesmo. Ou aceita a circunstância com liberdade e descompromisso, ou então, né, larga o osso e procura uma outra situação aí, que não esteja agindo dessa forma, tá? Porque aqui me parece, gente, que o cavaleiro, ele vai se blindar mesmo. Ele vai ficar, tipo assim, sério, vai ficar na dele, sabe? Ele vai ficar, assim, sei lá, intocável. É uma vibe, assim, caraca, muito doida que eu vejo aqui, tá? E parece que, assim, olhando de fora, né? Às vezes são coisas que a gente não enxergava antes e vai enxergar essa semana, sabe? É como se não tem o que fazer, não tem o que essa rainha faça que mude esse cavaleiro de paus, ou que faça ele se comprometer com ela de alguma forma, ou ele ficar, tipo, mais firme com ela, sabe? Parece que nessa semana ela não tem o que fazer em relação a isso, não. E quanto mais ela tentar mudar isso nele, mais ela vai sofrer e vai se sentir muito vítima, né? Então, não que ela não seja, mas quanto mais ela entrar nessa vitimização, menos ela percebe que ela tá esperando algo de alguém que não quer a mesma coisa. E aí, para facilitar a vida e o tempo de todo mundo, né? Vai ter que largar o osso aqui, hein? Ou então vai ter que viver momentos casuais e focar em outras coisas, né? Ixi, força da tempestade, olha só. Vamos ver qual é a música. Essa carta da força da tempestade, ela traz um caos, hein? Porque a tempestade dá medo, né? Traz uma certa bagunça. E, de novo, essa carta. Instável, mas vamos lá. Tempo da alma. Nem tudo precisa ser vivido com urgência. Esta canção nos lembra da delicadeza do tempo interior. Aquele que não se mede em minutos, mas em sentimentos e aprendizados. Honre seus ciclos, respeite seu ritmo. A maturidade espiritual não vem com os anos, mas com a sabedoria de quem escuta o próprio coração, tá? E a música é Idade do Céu, da Zélia Duncan, né? Acho que ninguém chama ela de Simone Zélia Duncan. Ou é Simone e Zélia Duncan. Enfim, fiquei na dúvida agora. Força da tempestade. A tempestade pode parecer assustadora, mas é justamente ela que traz a renovação. Não tema os ventos turbulentos, pois eles são sinal de que um novo ciclo está prestes a começar. Então, gente, vai ter um rebuliço aí, porque você tá precisando mudar alguma coisa, tá? Você tá precisando mudar alguma postura, algum hábito, tá precisando mudar a sua visão em relação a alguma coisa, e o universo pede para que você se abra para isso, né? Mas a escolha é sua também. Se você sentir um certo desconforto, uma teimosia gigantesca, aqui fala que você tende a sofrer muito se você for uma pessoa muito teimosa essa semana. Se você não fluir com essas mudanças e se você não abrir a sua mente, né, para enxergar essas coisas de uma forma mais leve e de uma forma que deixe o seu coração mais leve, tá bom? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários pode colocar a seguinte frase:
eu quero viver com o coração mais leve. Isso se você quiser mesmo, né? Se você sentir que você quer isso, já fique mentalizando, já coloque aí nos comentários. Eu quero viver com o coração mais leve, né? Pra gente sentir mais à vontade nessa vida maluca. E é isso, grupo 1. Essas cartas são muito bonitas, né? Eu adoro esse baralho. Vamos lá. Segundo grupo, opção número 2 do coraçãozinho de quartzo goiaba. Vamos ver. Aprendizados da semana do grupo 2. O que é que vocês vão precisar aprender, enxergar essa semana? Vamos ver, vamos ver. Rainha de paus. Eita! Gente, é uma semana sedutora, né? Olha! Gente, uma semana sedutora pra você. Então, assim, se eu fosse te falar uma coisa, seria o seguinte: abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia. Entre nessa festa. Falei de festa lá, né, no grupo 1 de uma forma negativa. Aqui já tá mais positiva essa questão. Gente, olha, essa semana você vai querer se soltar. Alguém vai soltar a franga aí essa semana, tá? É uma energia muito positiva para você se soltar. Pra você. E quando eu digo se soltar, gente, é aquela coisa de tipo assim... estou confiando no meu taco, entendeu? Estou confiando no que eu gosto. E aí, dentro disso, você vai querer fazer algumas coisas que, se você se preocupar demais com o que vão falar, o que vão pensar, você não vai fazer. Só que são coisas que você gosta. Então, assim, como a Rainha de Paus é muito vaidosa, pode ser você querendo mudar alguma coisa no seu visual essa semana. Pode ser você querendo usar roupas mais sensuais, sexys essa semana, tá? Pode ser você querendo fazer alguma coisa que envolva, sabe, soltar essa franga, gente. Tá me vindo muito essa frase na cabeça. Você vai aprender a soltar a franga essa semana. Aí, às vezes, você tá de boa, chega nesse vídeo e pensa, como assim, sereia? Olha, até o fim desses próximos 7 dias... você vai descobrir, eu tenho certeza, tá? Alguma franga será soltada aí na sua vida e a sua espiritualidade tá te apoiando, tá falando pra você, é sobre isso e tá tudo bem, entendeu? Bota um cropped e reage, né? E, gente, é uma semana de autoestima boa, é uma semana de você perceber assim... Vamos supor que você quer pintar seu próprio cabelo, você nunca pintou. Aí você vai fazer assim, quer saber? Eu vou aprender, se eu não fizer, eu não vou aprender. Se ficar ruim, eu faço de novo, ou eu raspo a cabeça, e aí, entendeu? Brincadeira, tá? Mas é como se fosse essa sensação, entendeu? Você assim, eu queria, sei lá, fazer tal passeio, mas não sei se eu devia, não sei se eu vou... E aqui fala assim, olha, você só vai saber, né? Como se tivesse uma voz dentro de você falando assim... Que tal fazer mais e ficar se torturando menos, sabe? É uma semana de você botar em prática. Gente, semana incrível, maravilhosa para os artistas, tá? Pessoas artistas, pessoas que têm hobbies artísticos, tá? Seja coisas tipo assim, sei lá, desde pintura, a dança... Essas coisas, gente, você vai arrasar, vai ser uma delícia essa semana. E você vai estar no centro da sua vida, entendeu? E, gente, o fato de você ficar assim essa semana vai fazer com que você fique tão sedutor ou sedutora. É como se fosse uma vibe assim, de que você fosse perceber, nossa, né? Você vai se olhar no espelho essa semana e vai ficar, caramba, eu tô numa semana bonita, né? Sei lá, entendeu? Ou tem a ver com mudança de visual, também tá um pouquinho forte essa questão aqui. Roupas, né? Estilo de roupas.
você querendo investir, tipo assim, talvez você não mude essa semana, mas você comece a criar umas ideias. Eu poderia fazer isso, eu poderia usar tal roupa naquela festa que eu vou semana que vem. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E aqui fala o seguinte, é isso mesmo, faça mesmo, tá? Porque aqui eu não tô vendo você agindo de forma impulsiva, mas eu tô vendo você sendo muito autêntico ou autêntica essa semana. E é isso que o seu coração espera de você, tá? É uma energia autêntica, é uma energia sedutora. Como eu falei, né? Não sei se todo mundo assistiu no vídeo de ontem. A Rainha de Paus, gente, ela gosta de dar show. O que ela pode fazer se ela gosta do show dela, entendeu? Só que nem todo mundo gosta, né? Mas quem gosta, geralmente ela valoriza, ela fortalece os vínculos. Olha só aqui, né? 2 de copas, então assim. E ainda tem um apoio feminino aqui no fundo do baralho, tá? Então é como se você fosse perceber que essa semana você vai poder soltar a sua franga sem esperar nada de ninguém. E é aquilo, gente, quando você age de uma forma muito autêntica, você pode esperar sim que vai ter gente que vai amar e que também pode ter gente que não vai gostar. Mas essas pessoas que não vão gostar, parece que não vai ter espaço para elas na sua vida, entendeu? Você não vai ver sentido em querer manter esse tipo de conexão, porque você vai querer ser você. E os faladores falarão mesmo. Fazer o quê, né? Acontece. Então, olha, é uma semana de você aprender a fazer o que você quer fazer, porque são coisas sobre você, coisas que dependem de você e que os outros não vão poder dar pitaco, não, entendeu? E é isso. Vamos aí ver os fatos. 5 fatos importantes que vão acontecer aí na sua semana. Olha, 2 de copas saindo em todas as tiragens. Nossa, gente, o mesmo casal. Ai, socorro. Vamos lá. Pelo jeito, tem muita gente precisando ouvir isso aqui, hein? Olha, se você não assistiu o final do grupo 2, eu recomendo que você assista, porque veio exatamente esse casal. E eu falei uma coisa bem polêmica lá, tá? Então, gente, aqui é o seguinte, justiça divina em cima dos comportamentos de 2 pessoas que não estão se dando bem, entendeu? Que não estão se comunicando bem e pelo jeito se gostam, né? Aí que piora a situação, ainda por cima se gostam. Mas, gente, a justiça divina, ela é assim. Como eu falei lá no grupo 1, a Rainha de Espadas, ela quer uma coisa que o Cavaleiro de Paus, não é nem rei, né? É Cavaleiro de Paus, olha a diferença. Que ele não entrega pra ela, mas o jeito que ele vive, ou o jeito que ele trata ela gosta de alguma forma. Então ela precisa aprender que ela não vai ter tudo com esse cavaleiro, entendeu? E que o justo aqui também é que ela não fique, sabe, acusando ele de algo que ele não quer ser. Porque, tipo assim, o que adianta você chegar na pessoa e falar assim, ah, você é uma galinha safada. E aí a pessoa chega e fala, tipo, ela não vai falar, né? Geralmente não fala isso. Mas vamos supor que ela gosta de ser uma galinha safada. Aí você vai estar perdendo seu tempo acusando ela ou brigando com ela por causa disso. Porque ela gosta de ser assim, então pra que você vai ficar lá se desgastando? E a justiça divina dentro disso, por exemplo, nesse caso que eu citei de exemplo, né? É mostrando o seguinte, vai ter sofrimento então. Se você quer tratar esse cavaleiro desse jeito, você vai sofrer então. E a gente não vai poder fazer nada, porque você fica ali insistindo nesse comportamento, entendeu? Pode ser um casal que você conhece também, tá? Pode ser fofocas de casal aparecendo, principalmente aí no vídeo de hoje à tarde, né? Não gravei ainda, mas tô sentindo que vai ter polêmica de casal lá. E esse casal aqui é bem polêmico, porque o Cavaleiro de Paus, ele é super passageiro e ele entrega prazer, né, gente? Ele entrega, porque senão ele não seria tão sedutor e tão, né, xingado e procurado como ele é. Requisitado, né? Muita gente quer ficar com o Cavaleiro de Paus e acaba querendo namorar com ele porque ele proporciona prazeres ali rápidos, né? Só que o problema é que ele só faz isso mesmo. Ele gosta disso mesmo. Esse é o jeito dele mesmo. Nessa semana, isso não vai mudar. Se você tá vivendo isso com alguém, isso não vai mudar, tá? E aí é aquele negócio que eu falei no grupo 1. Ou larga o osso, ou aceita a pessoa sim, aproveita os momentos rápidos com ela e depois cada um segue adiante a sua própria vida no seu canto, né?
É uma energia... E, gente, a Rainha de Espadas parece que ela não tá numa vibe também. Olha, parece que ela não tá querendo compromisso com ele. Ela acha que tem que, sabe, adestrar ele. Mas é como se ela tivesse um certo prazer aqui, viu? Com essa carta da força, tá bem suspeito pra mim. É como se ela tivesse, sabe, aquela coisa assim, ai, é prazeroso pra mim ficar cortando as asinhas de um cavaleiro de paus que gosta de ser uma galinha safada, entendeu? As pessoas têm direito de ser galinha safada se ela quiser, né? Se ela for responsável também, porque às vezes é irresponsável e causa alvoroço, né? Em diversos lugares. Mas, enfim, não é o que eu estou vendo aqui nesse momento. Parece que é como se a Rainha de Espadas, ela tivesse um certo prazer, sabe? Em ficar pisando no que esse Cavaleiro de Paus faz, em ficar xingando ele, falando mal dele, né? Ela tem um certo prazer esquisito nisso, sim. Vamos ver aqui um pouco mais sobre esse casal. Olha aí. Deixa eu ver mais uma. Turma, a Rainha de Espadas, ela vai levar uma rejeição aqui, tá? Ou ela já está sendo rejeitada, ou ela tende a ser rejeitada por causa desses comportamentos. E aí, aquele tipo de situação que também fica um pouco estranha, porque quando a rainha recebe essa rejeição, ela começa a querer, sabe, que o cavaleiro mude de ideia, que ele volte atrás dela de novo, que ele, sabe, aceite esse jeito dela de novo. Eu tenho a impressão que ele chega a aceitar, entendeu? Ele até aceita, só que ele não muda. Então, tipo, ele aguenta, né, essas acusações dela, esses xingos dela, às vezes, né, porque a Rainha de Espadas é brava, mas ele não muda. Eu não tô vendo ele mudando aqui, né? E aí parece que a rainha, ela se sente, tipo, descartada, né? Ou ela sente assim, eu tenho que castigar você, eu tenho que me vingar de você, eu tenho que fazer justiça com você. E a espiritualidade fala, bom, se você fizer isso, se prepare para receber uma surpresinha negativa por aí também, porque você vai estar perdendo o seu tempo com alguém que não quer mudar, entende? E se você não tá passando por isso, tem um casal que você conhece que tá passando por isso ao seu redor, sim. Vai aparecer aí essa semana pra você, tá? Vamos lá. Segundo fato. Olha. Gente, aqui tem ganhos financeiros essa semana, tá? Ou é ganho financeiro, ou é alguma energia de conquista, alguma coisa que você vai conquistar essa semana. Olha, e vai ter ajuda, hein? Alguém vai te ajudar nessa questão, tá? E dentro disso envolve o encerramento de ciclo. Mas é um encerramento de ciclo que vai te trazer coisas melhores daqui pra frente. Então, aqui também é uma energia boa para quem vai viajar ou passear, né? Para quem tá viajando ou passeando. É uma energia positiva nesse quesito, tá? Falando que vai ser bom pra você, vai ser bom pra você relaxar a cabeça, ou então pra você se priorizar, né? Que veio o 9 de ouros. E talvez alguém facilite isso pra você. Ou então alguém, né? Te dê essa dica e você vai querer planejar uma viagem. De alguma forma aqui, energias positivas para a viagem e para ganhos financeiros aqui na vida profissional, tá? E algum encerramento de ciclo que vai ser favorável para você. Você vai sentir que alguma coisa se encerrou, mas de um jeito que favorece você, entendeu? Você vai estar até feliz aqui, é uma energia bem feliz que eu vejo. Vamos lá, terceiro fato. Olha, que é você dando um chá de sumiço, tá? Eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, você querendo dar um chá de sumiço em alguém. Mas, se você for dar um chá de sumiço em alguém, aqui fala pra você. Essa pessoa não vai gostar disso, tá? Essa pessoa vai achar isso muito paia da sua parte, alguma coisa assim. Outra coisa que eu vejo, e é como se falasse, a pessoa também tá no direito dela, né? Então, tipo assim, por exemplo, isso só vai servir para pessoas que querem dar um perdido em alguém e esperar que essa pessoa corra atrás de você depois. A pessoa não vai correr atrás de você depois,
entendeu? Não fique esperando isso, não. Outra coisa, você soltando o controle, gente. Tem alguma coisa na sua vida que você vai perceber assim, nossa, eu não quero mais controlar isso aqui, não. Não quero mais ficar me preocupando com isso aqui, não. Não quero mais ficar, sabe? Tipo assim, ficar com ansiedade por causa de alguma coisa que você quer que aconteça de tal jeito, tem a ver com um controle aqui que tá te sabotando, entendeu? Alguma coisa que você quer controlar, que você vai perceber que tá te cansando muito, que tá te dando, sabe, uma piração ansiolítica, sei lá, alguma coisa assim. E aí isso vai dar uma acalmada nos nervos, mas é difícil pra você soltar isso aqui, viu? Tem uma vibe que você tá difícil de soltar, você tá segurando, e se você não sabe o que vai clarificar essa semana. E pra muita gente vai ser até por sonhos, tá? Pode ser que você sonhe com alguma coisa que você tá insistindo, que não é pra você continuar fazendo desse jeito. Não é pra você continuar tentando, né, deixar as coisas de uma forma que acabe atrapalhando você, causando sofrimento e muita ansiedade aqui, né? Alguém vai ter uma ansiedade bastante acalmada essa semana, porque você vai receber um sinal, sim, de alguma coisa que você precisa mudar aí, tá? Vamos lá, quarto fato. Olha, gente, vai ter ganho financeiro, sim. Vai ter prosperidade essa semana, tá? Aqui pode ser você comprando ou recebendo. Se você for gastar dinheiro, alguma coisa essa semana, eu já vejo você recebendo de volta o que você gastou, entendeu? Tipo aquele mantra, né? Todo dinheiro que eu gasto retorna pra mim em dobro, tá bem essa vibe. Gente, olha, tá muito positivo pra fazer ritual de prosperidade, hein? Essa semana, essas energias aqui são muito boas. Essas cartas são muito boas. E é uma vibe generosa, tá? Então, assim, pra quem vai receber algum dinheiro essa semana, vai ser um dinheiro bem bacana, bem interessante, tá? E aqui também pede pra você não gastar tudo de uma vez essa semana, né? Se puder aí, sabe, dar uma seguradinha nos gastos, você vai ver que vai valer a pena. Olha só, você vai ver que vai valer a pena aí dar uma segurada em alguns gastos, tá? Mas, gente, aqui é uma energia de segurança financeira. Então, se você tava com algum problema financeiro, provavelmente vai resolver essa semana, tá? Mas pra maioria aqui, isso são ganhos. É uma energia de ganhos aqui, financeiros, profissionais, né? Novo emprego também pode ser aqui que te chame, ou que você mande um currículo e lá pro final da semana você já receba uma resposta positiva, alguma coisa assim, tá bem favorável, tá? Vamos lá. Quinto fato. Nossa! Gente, isso aqui é muito poderoso. Caramba! Tem alguma prisão invisível familiar tóxica que tava te atrapalhando e vai ser destruído. Isso vai ser destruído, gente. Olha. Aqui era uma prisão... Meu Deus. Aqui era alguma coisa da sua infância, tá? Ou da sua criação de vida, né? Não só na infância, talvez tenha começado na infância, mas não durou só na infância. Olha, vai ser quebrado. Esse padrão vai ser quebrado. E aí tem algo a ver com situações que você achava que você tinha que fazer algo por alguém, que você vai perceber assim, caramba, eu não tenho que fazer isso não. Isso não é obrigação minha não, entendeu? Aqui, gente, também tem energia de sacrifício por familiares, que na verdade você não ganhava nada com isso. Tipo assim, nada. E aqui é uma energia de sacrifício psicológico, entendeu? É como se você soubesse que alguma coisa te trazia esse nervosismo, né? E você achava que você tinha que fazer, que você tinha que estar lá, que você tinha que aceitar, que você tinha que dizer sim. E aqui tá mostrando que isso não é verdade, entendeu? Gente, isso vai ser quebrado de uma forma tão positiva e libertadora pra você. Algumas pessoas vão ficar até com medo, tá? Algumas pessoas vão ficar, ai meu Deus,
Eu não quero mais me sacrificar desse jeito. Será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô sendo, sei lá, uma pessoa problemática? Aqui fala, nananina, não. Muito pelo contrário, entendeu? Você está buscando uma energia mais saudável na sua vida. E infelizmente aqui no seu histórico familiar, você aprendeu a aceitar algumas coisas que envolvem sacrifícios que não era para você aceitar. Você se lasca e acaba que outras pessoas se aproveitam disso, entendeu? Gente, vai ser rompido. E eu sinto que vai até te assustar, viu? Eu vejo algumas pessoas meio assustadas, tipo assim, caramba, parece que eu não enxergo mais isso da mesma forma. Não quero mais fazer isso da mesma forma. Não quero mais aceitar isso da mesma forma. E isso tem a ver com feridas de criação de vida aqui, tá? Pode ser feridas ancestrais também. Mas você vai quebrar. É como se você estivesse desfazendo aqui um karma de sacrifício que você não via dessa forma, entendeu? Você vai mudar totalmente a sua visão e você vai perceber, eu não preciso disso, entendeu? Eu não tenho essa obrigação, não tenho essa necessidade e eu achava que eu tinha que ter para agradar a família, né? E é isso, hein? Caramba, que babado. Esse fato aqui foi muito intenso, tá? Se preparem aí que essa semana vai ter intensidade de quebras de padrões. Enfim, vestida para reinar. Misturei aqui as palavras quando eu fui ler essa carta. Vamos ver qual é a música. Realmente, gente, essa semana vocês vão estar bem mais poderosas, viu? E vocês vão ficar achando estranho ou achando errado. E não vai ser errado, não. Esse vai ser o melhor caminho para a sua saúde, né? Olha, vamos lá, gente. Valor do presente. A pressa, os compromissos, as cobranças. Tudo isso pode nos fazer esquecer o que realmente importa. A música Trem-Bala nos convida a olhar ao redor, valorizar os pequenos momentos, abraçar mais, julgar menos e viver com mais leveza. Esta carta surge para te lembrar: a vida não espera, desacelere. A felicidade está nas pausas, nos sorrisos espontâneos, no agora. Viva o momento como se fosse único, porque é. E a música é Trem-Bala, da Ana Vilela, uma música famosíssima há uns anos atrás, né? Tocava em todo canto. Vamos lá, vestida para reinar. Cada rosa carrega um propósito: amor, força, paixão, intuição, proteção, sabedoria e cura. Cultive esses valores em seu coração e veja sua vida florescer com equilíbrio e plenitude. Gente, aquele negócio, né? Essa música, ela fala como se fosse assim: a vida é curta demais pra gente ficar desperdiçando o nosso tempo, né? Só que às vezes, tipo assim, quando a gente fala isso, parece que a gente só fala da coisa ruim, entendeu? Mas a gente também esquece, por exemplo, de pensar assim: nossa, mas, por exemplo, a vida, será que ela não é muito curta, entre aspas, né? Eu não acho a vida curta, mas assim, também cada coisa acontece, né, com pessoas diferentes. Mas é como se fosse assim: será que você não tá gastando tempo demais, sei lá, sentindo raiva de alguma coisa? Ou lutando contra alguma coisa que tá fazendo você ficar estagnado, entendeu? Alguma questão que tá estagnando a sua vida, que tá parando você no tempo, que tá deixando você assim, talvez depressivo ou depressiva. Será que você tá aproveitando bem esse tempo, levando para esses caminhos, né? Essa carta vestida para reinar, ela fala para você o seguinte: é um momento de você florescer nessa vida com mais leveza, né? Como se falasse, tipo, assim, não estou dizendo isso para todos os casos, né? Mas tem casos que você percebe: eu tô perdendo meu tempo aqui, sei lá, sentindo raiva dessa pessoa, sendo que eu poderia gastar o meu tempo sendo amoroso com quem é amoroso comigo. Tipo assim, dando atenção para quem me dá atenção, sabe? Julgando menos, passando menos tempo julgando aquela pessoa que faz merda, sei lá, e passando mais tempo observando coisas mais positivas, lendo coisas que você quer ler, aprendendo coisas que você gosta de aprender, porque essa carta fala como se você estivesse desperdiçando, sim, o seu tempo com algumas coisas que te trazem negatividades, né, principalmente as emocionais, e acabar se achando que tem que lutar contra isso, sabe?
E, na verdade, seria um momento interessante de você relaxar, dar carinho para quem merece, né? Trocar carinho com quem você gosta, fortalecer os vínculos com quem você gosta, com quem faz bem para você, com quem agrega na sua vida, e não se preocupando com quem não te corresponde, com quem não faz o que você quer, com quem não aprova as coisas que você faz. Cada um vai viver a vida, né, do jeito que pode, do jeito que consegue. Mas se puder trazer mais leveza para o que você estiver passando essa semana, vai ser muito mais interessante, tá bom? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu recebo equilíbrio e plenitude. E é isso, gente. Que interessante, hein? Hoje essas cartas hablaram muito, né? Não só hoje, né? Mas acontece, enfim. É isso que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana. Deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva no canal. Hoje tem vídeo novo aí para todos os membros do canal, vídeo de autoconhecimento, tá bom? Quem quiser e puder participar, tem o link aí na descrição de todos os meus vídeos. E é isso, se cuidem sempre e tchauzinho!